Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar aqui mais um dia de palestras na PGM. Hoje nós recebemos duas procuradoras do 8º concurso. E a gente vai começar, então, pela doutora Rafaele Costa, procuradora do município do Rio de Janeiro, atualmente lotada no gabinete do Procurador-Geral. Ela tem uma pós-graduação também em Advocacia Pública pela UERJ, e ela vai tratar de um tema do momento. É um tema que eu tenho orgulho de integrar a comissão junto com ela, que é um tema relacionado à implementação da nova lei de licitações no município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, como os demais entes federados, tem trabalhado para editar os seus próprios regulamentos para implementar a nova lei de licitações o quanto antes aqui no nosso território municipal. Então, a Rafaele vai falar sobre a implementação da nova lei de licitações no município do Rio de Janeiro. Já passo a palavra, desejando uma boa palestra. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço primeiramente ao Rafael pela oportunidade de integrar esse ciclo de palestras, também uma oportunidade de vocês nos conhecerem um pouquinho, além do quem vem lá, também por meio dessas palestras. Eu agradeço também ao nosso procurador-geral, Daniel Bucar, pela oportunidade de integrar o gabinete e também de contribuir com tão pouco tempo de casa em uma tarefa tão importante para o município, que é a regulamentação da nova lei de licitações. E também ao nosso subprocurador-geral de consultivo, Carlos Raposo, com quem tenho a alegria e honra de trabalhar e aprender diariamente lá na Subcons. Bom, antes de tratar da Lei 14.133, vamos falar um pouquinho da sua antecessora e com que nós lidamos tanto tempo. A Lei 8.666 foi editada em um contexto no qual se entendia, à época, que um recrudescimento do formalismo e do controle da administração pública teria como resultado o incremento da probidade e o controle dos desvios na relação entre a administração pública e particular. Nós sabemos que esse não foi o resultado, depois de tantos anos de aplicação da Lei 8.666, e, tão logo editada, surgiram as críticas a essa lei. Tais críticas levaram ao movimento de fuga à Lei 8.666. Tanto uma fuga que podemos considerar o esvaziamento interno da lei, com a ampliação do rol do artigo 24, que trata das hipóteses de dispensa de licitação, tanto um esvaziamento externo, com o surgimento de outras leis na matéria, quais sejam as leis do pregão, posteriormente a lei do RDC, até mesmo o Estatuto das Estatais, que, embora seja um regime jurídico diverso, também trata de licitações e contratos. Pois bem, depois de 8 anos de processo legislativo e uma certa surpresa, veio a Lei 14.133, no dia 1º de abril do ano passado, 2021, para desespero meu e de meus colegas que estávamos em vias de retomar as provas específicas. Então, a Lei 14.133, como o Rafael lembra, pode ser entendida como uma colcha de retalhos, um museu de grande novidade, citando o Cazuza, porque ela é o resultado de uma coleção de aspectos que foram apresentados pelas outras leis. Por exemplo, a inversão de fases da habilitação e julgamento, trazida pela Lei do Pregão, e que foi um sucesso na aplicação pela administração, foi absorvida pela nova Lei de Licitações, e também de entendimentos do TCU, que balizam a atuação administrativa nessa matéria. Então, em um panorama geral da nova Lei de Licitações, eu vou tentar destacar aqui umas características principais, sem qualquer pretensão de esgotar o tema. Em primeiro lugar, a Lei 14.133 prima pelo planejamento na atuação administrativa no âmbito das licitações e das contratações públicas. Porque se percebeu, sobretudo com a aplicação da Lei 8.666, que não tratava da fase interna, a fase do planejamento da licitação, que planejar é essencial para o sucesso daquela contratação futura. Então, é nessa fase que se define o objeto, o que será contratado, qual é o interesse público a ser satisfeito e qual a melhor maneira de fazê-lo. Nesse momento do processo licitatório,
A Lei 14.133 destaca o estudo técnico preliminar como um documento essencial e caracterizador dessa fase de planejamento. Além do planejamento, temos também a celeridade no procedimento, com a dispensa de formalidades necessárias e a primazia dos procedimentos eletrônicos, como é o caso aqui no município, tá? A dispensa eletrônica que eu vou apresentar mais à frente para vocês. Além disso, a Lei 14.133 procura prestigiar valores constitucionais relevantes, como a sustentabilidade ambiental, como a promoção da equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Esse, inclusive, é um critério de desempate previsto no artigo 60 da lei. Além disso, há preocupação com a eficiência econômica da contratação. Um exemplo disso é a remuneração variável, conforme critérios de desempenho do contratado, por meio de parâmetros objetivos e previamente estabelecidos. Então, se aquele contratado atende certos requisitos de eficiência, essa eficiência vai ser refletida na sua remuneração. Além disso, a lei fala em menor dispêndio para a administração no tocante ao julgamento por menor preço, maior desconto e no que couber na técnica e preço. Ou seja, não é o menor preço pelo menor preço. São vários aspectos econômicos que devem ser considerados naquele momento da licitação para que custos indiretos, como de manutenção, de uso do objeto contratado, sejam considerados e aquele objeto que, a princípio, teria um menor preço, resulte um maior custo. Além disso, a lei se preocupa com a transparência nas contratações e nas licitações, com a criação do Portal Nacional de Compras Públicas, que atualmente já está em funcionamento. O artigo 94 estabelece como condição essencial a eficácia dos contratos sua publicação no PNCP, que deve acontecer em 10 dias no caso das contratações diretas e em 20 dias no caso em que se observe o processo licitatório. Salvo as contratações emergenciais, que, nesse caso, elas têm eficácia a partir do momento da celebração do contrato, mas isso não dispensa que, posteriormente, haja essa divulgação do contrato no PNCP. Por fim, a preocupação com a governança pública e a integridade nas contratações. Nesse aspecto, a lei prevê que, nas contratações de grande vulto, que são aquelas com valor superior a 200 milhões de reais, o contratado deve, se não possuir no momento da contratação, ele deve instituir um programa de integridade no âmbito empresarial. E, além disso, para as contratações em geral, aquelas que não sejam de grande vulto, inclusive, a existência do programa de integridade é tanto um critério de desempate do artigo 60, como um elemento a ser considerado na dosimetria das sanções, caso sejam aplicadas. Bom, e já passando para o nosso tema aqui, que é da regulamentação municipal da lei, eu acho importante destacar dois aspectos da Lei 14.133. Em primeiro lugar, a importância que a lei reservou ao regulamento. Se formos fazer uma busca no texto da lei, a palavra regulamento identifica 48 resultados. Se suprimirmos o O, e de modo a alcançar regulamentará, regulamentar, são mostrados 54 resultados. Tanto para assuntos em que o grau de especificidade é tamanha que não seria razoável que a lei adentrasse nesses critérios, tanto para aqueles assuntos que envolvem a autonomia dos entes, como a instituição do plano de contratação anual, que, inclusive, é facultativo e, portanto, deixado ao regulamento. Além disso, o sistema de vigência da lei é inovador. Diferentemente de outras leis, como a lei das estatais, que previu um prazo para que a lei entrasse em vigência, a Lei 14.133 prevê que a sua vigência é imediata, mas, por 2 anos, o regime jurídico anterior de contratações e de licitações poderá ser aplicado. E o artigo... Deixa eu anotar aqui o artigo. Na parte das disposições finais da lei, eles falam assim, a administração poderá optar por aplicar o regramento anterior ou a nova lei,
vedada a combinação de ambos. Então, não se pode criar um regime jurídico híbrido, ou um ou outro. Então, assim, uma interpretação possível era de que cada órgão ou entidade, na hora de licitar, podia escolher o regime jurídico aplicável, desde que indicasse no edital ou no instrumento de contratação. Isso ia criar uma diversidade normativa que ia totalmente contra o planejamento, a eficiência da contratação, que são diretrizes da nova lei. Então, aqui no âmbito do município, no dia 17 de junho do ano passado, 2021, foi editado o decreto 48.989, que diz, em resumo, aplica-se a lei 8.666 e a lei do pregão até que cumulativamente sejam satisfeitos dois requisitos. Primeiro, implementado o Portal Nacional de Compras Públicas, que hoje em dia está implementado, mas na época não estava. Além disso, até que sobrevenha um decreto regulamentador da lei que especifique a data a partir da qual a lei será aplicada no município. Então, nesse caso, o prefeito, como dirigente máximo da administração pública municipal, fez a opção por toda a administração, para se evitar esse verdadeiro caos normativo, que poderia ser cada órgão ou entidade escolher o regime jurídico aplicável. Bom, nesse contexto, no dia 30 de junho de 2021, próxima edição do decreto, por meio de uma resolução do Procurador-Geral, foi constituída uma comissão específica para tratar dos assuntos da nova lei de licitações. E, mais recentemente, com a minha entrada na casa, foi me acometida a tarefa de ajudar nesse trabalho, que é a regulamentação da nova lei. Aqui, a gente optou por regulamentar por temas. Dada o tamanho, a lei tem 194 artigos e os diversos assuntos, e também o necessário amadurecimento de alguns temas, nós optamos por regulamentar os temas conforme a demanda das secretarias e a demanda na realidade prática, o que o município precisa com mais urgência. E aí, o primeiro decreto editado foi o 5797, que trata precisamente das contratações diretas com base na nova lei e a sua realização por meio do Sistema Eletrônico de Compras do Governo Federal, que é o conhecido como Comprasnet. E aqui, eu acho que vai ficar mais fácil da gente acompanhar pelos slides, para evitar ficar um pouco abstrato por conta das matérias do decreto. Aqui é o preâmbulo, né? O decreto trata da contratação direta e a realização do sistema Compras.gov, que é o Comprasnet. Bom, os aspectos relevantes do decreto de contratação direta é a sua regulamentação em atenção aos elementos já trazidos na Lei 14.133. Aqui são alguns aspectos que o artigo 3º elenca que devem conter no processo de contratação direta. E aí eu destaquei o estudo técnico preliminar, sobre o qual já falamos, que é um elemento que caracteriza a fase interna e define o interesse público e as melhores maneiras de se alcançar. Então, é essencial o planejamento da licitação e da contratação. Além disso, a questão da análise de riscos é uma novidade trazida pela Lei 14.133. Podemos dizer, uma inspiração naquela matriz de riscos que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos mais complexos, mas aqui não há tanta complexidade, até porque o contrato é mais simples. Mas o que o legislador federal quis é estabelecer que a análise dos riscos envolvidos fosse feita, não simplesmente em um momento posterior. Além disso, há necessidade de demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com compromisso a ser assumido. Então, não é que, por ser contratação direta, por não haver licitação, não é que certos cuidados não devam ser tomados. Ainda que haja uma situação de emergência em que as formalidades devem ser atenuadas, é importante que aquele contrato, que vai ser um custo, seja considerado e que, na medida do possível, seja compatível com o planejamento, ainda que mais urgente e, enfim, ainda que não tenha sido considerado em momento passado, que seja compatível com o planejamento.
Além disso, dois aspectos relacionados ao potencial contratado pela administração. Em primeiro lugar, deve haver um atendimento aos requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias. Ainda que aquele contratado não seja submetido ao crivo de uma habilitação típica de um procedimento licitatório, os requisitos mínimos devem ser atendidos. E também deve haver a consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a administração pública do município. Esses dois elementos se coadunam com a preocupação da probidade, da moralidade, da governança pública, que a gente destacou como diretriz da nova lei de licitações. Aqui é o artigo 3º, ele é bem detalhado, então todos esses elementos devem estar no processo de contratação direta, ainda que não seja tão formalmente rígido quanto um processo licitatório, são elementos indispensáveis à contratação direta. O artigo 5º do decreto exige que haja uma comprovação da conformidade do preço com os parâmetros atuais de mercado. O que é isso? Isso é mais do que a justificativa do preço. Deve-se analisar se aquele preço, naquele mercado em concreto, está compatível com o valor pago pelos particulares ou na maior medida do possível, porque a gente sabe que vários aspectos são embutidos no custo quando a administração vai contratar. Então, isso é importante tanto para que a administração não pague a mais por um bem ou por um serviço, quanto também para que, em cenários de escassez, como no caso da pandemia, em que os artigos de saúde ficaram muito mais caros do que um contexto de normalidade sanitária, aquele preço elevado seja tido como uma irregularidade. Então, o preço tem que sempre ser considerado no contexto daquele mercado, daquele insumo específico. Aqui o artigo 6º, que deve ser lido de maneira conjunta com o 36, traz uma novidade da Lei 14.133, que é a possibilidade de ser utilizado o sistema de registro de preços nos casos de contratação direta por inexigibilidade e dispensa. Isso se coaduna com a diretriz da eficiência e da celeridade, porque faz muito mais sentido se há um preço registrado, e ainda mais numa hipótese em que não há feita a licitação, se há um preço registrado, se contrata diretamente com aquele preço que já foi selecionado com aquele fornecedor, e o que também incrementa a transparência e a publicidade do processo de contratação direta. Nesse aspecto, o decreto 5797, ele vai ser aplicado em conjunto com a nossa regulamentação de sistema de registro de preço, que é a próxima a ser editada junto com o pregão, mas, de todo modo, o artigo 36 já traz os elementos que o órgão ou entidade deve inserir no sistema, que é o mesmo sistema, o Comprasnet, nos casos de dispensa e inexigibilidade, ou seja, é o registro de preço em caso de dispensa e inexigibilidade. O artigo 7º, ele se baseia no artigo 53 da lei, que prevê a possibilidade de ser dispensada a análise jurídica nos casos, em alguns casos, no nosso caso, conforme definido em resolução do Procurador-Geral. Essa resolução foi editada recentemente. A resolução 1103, de 27 de maio, dispensou a análise jurídica nas contratações diretas em que haja dispensa de licitação por baixo valor. São as do artigo 75, incisos 1º e 2º da nova lei. Então, nesses casos, dado o baixo valor e, por consequência, a menor complexidade da contratação, o processo não vai ser remetido à PGM para análise jurídica. Nesses casos, digamos assim, o parecer vai ser substituído pelo relatório de instrução processual mínima, que é um checklist que indica os elementos que o ordenamento jurídico determina que aquele processo deve conter. Então, o gestor vai, depois de fazer todas as etapas do procedimento, vai preencher o checklist e aquilo vai servir como... vai suprir uma análise jurídica. O artigo 8º trata da divulgação no PNCP, que já é trazida pelo 94 da lei, como condição indispensável à eficácia do contrato.
Além disso, o decreto 5797 adequou os parâmetros para a dispensa de valor, conforme os trazidos pela Lei 14.133. Então, na Lei 8.666, os valores eram 15 mil para obras e serviços de engenharia e 8 mil para outros serviços e bens. Esses valores aumentaram significativamente, tanto pelo decurso de quase 30 anos, desde a edição da lei anterior, quanto pela efeitos inflacionários, né, que refletem no valor da moeda. E, atualmente, tais valores passaram a ser de 100 mil e de 50 mil reais, respectivamente, sendo que a Lei 14.133, no artigo 182, prevê que tais valores devem ser atualizados a cada 1º de janeiro por ato do Poder Executivo Federal, por meio da aplicação do IPCA-E ou outro índice que venha substituí-lo. Então, em 2022, dia 1º de janeiro de 2022, esses valores já foram atualizados. E isso vai se manter a cada 1º de janeiro. Então, essa modelagem legislativa permite que as hipóteses de dispensa por baixo valor não fiquem tão descoladas da realidade do mercado quanto aconteceu no 8.666, e o que acabou esvaziando a aplicação da dispensa por baixo valor. Ficava restrita a compras e contratações muito, muito pequenas no âmbito da administração. Então, essa modelagem legislativa procura ampliar, ou pelo menos resguardar, a aplicação desse instituto. O artigo 10 prevê, na linha do 95 da Lei 14.133, a possibilidade do instrumento contratual ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho. Nota de empenho de despesa seria muito utilizada nos casos de contratação direta, em que não se tem propriamente o instrumento contratual, mas, de qualquer forma, há necessidade da inserção das cláusulas necessárias dos contratos no que couber, porque, ainda que a gente não tenha aquele contrato formalmente, devem haver os elementos mínimos necessários para se estabelecer o regramento daquela relação jurídica ali formada. Aqui também o artigo 10, o parágrafo único do artigo 10 repete essa mesma ideia. O artigo 11 do decreto 5797 prestigia a norma constitucional que trata das preferências de contratação para micro, pequena empresa e microempreendedor individual, e também em atenção à sua regulamentação trazida na Lei Complementar 123. Então, aqui a gente não inovou propriamente na matéria, a gente só lembrou ao administrador que, ao realizar contratações diretas, ele não pode se esquecer dessa preferência estabelecida tanto na Constituição quanto em legislação complementar. E aqui, o artigo 12 traz o sistema de dispensa eletrônico, que é um dos pontos principais, eu diria, o ponto principal desse decreto 5797. O sistema de dispensa eletrônico simplificando, no momento em que vai ser feita a dispensa, o órgão ou entidade interessado vai lá no sistema Comprasnet e insere aquela hipótese. Aquilo vai ficar ali por 3 dias, ou mais, o período mínimo é 3 dias. Nesse período, vai ser dado maior transparência àquela contratação direta, por dispensa, vai se ampliar a publicidade e, com isso, a possibilidade de maior número de fornecedores ou prestadores que venham a demonstrar interesse e talvez oferecer um preço melhor para a administração. Então, o cenário é de que esse procedimento seja um facilitador à obtenção de uma melhor proposta. Ah, mas a dispensa por emergência. A gente sabe que a dispensa por emergência tem as suas peculiaridades, e por isso, justamente, é a contratação direta, para não demorar tanto. Mas é emergências e emergências. Às vezes, a emergência é tanta que não vai ser possível observar esse procedimento. E o parágrafo único do artigo 12 prevê essa possibilidade. No caso concreto, se for justificado que a observância desse procedimento não é apto a gerar a melhor proposta, que eles não se coaduna ao caso concreto,
não vai se observar a dispensa eletrônica. Mas, como regra, entendeu-se que as vantagens superariam a desvantagem, que é colocar a dispensa por 3 dias no sistema. Aí aqui são os aspectos relacionados à regulamentação do procedimento de dispensa eletrônica e o objetivo de ter sido feito de tal modo que é o aumento da transparência, da publicidade e a facilitação de uma melhor proposta por parte da administração. O artigo 37 do decreto trata da previsão da aplicação das sanções administrativas, inclusive quando não haja instrumento contratual. Eu não sei se todos estão familiarizados, mas aqui no município a gente tem as minutas padrão de contratos. Inclusive, esse decreto aprovou minutas padrão para contratação direta, que é uma novidade. Até então, existia minutas de edital e de contrato nos casos em que se observasse a licitação. Então, assim, mesmo que não seja adotado um instrumento contratual com base, inclusive, nas nossas minutas padrão, deve haver essa previsão, de algum modo, para que seja resguardado, digamos assim, o direito da administração de aplicar tais sanções. Não seria necessário, porque já está na lei, mas, em matéria de direito sancionador, é sempre melhor deixar bem regulamentado. Além disso, o artigo 38 trata da observância da Lei Geral de Proteção de Dados e também das demais regras de sigilo, que não se esgotam, inclusive na Lei de Acesso, tem algumas disposições que tratam de sigilo e nas demais disposições que houver no âmbito do município. E aqui a vigência do nosso regulamento, que essa redação original, o decreto entraria em vigor 30 dias a contar da sua publicação, mas, tendo em vista algumas dificuldades operacionais, provavelmente ainda vai ter uma prorrogação nessa vacácio. E o artigo 45, até com inspiração no sistema de vigência estabelecido pela lei, ele não revoga propriamente as leis anteriores, mas mantém essa duplicidade de regime no qual o anterior vai sendo paulatinamente substituído pelo novo. Então, as licitações e contratações feitas com base nas leis anteriores, assim permanecem, e as posteriores observarão tanto a Lei 14.133 quanto os decretos municipais que forem assim editados. Bom, eu espero que eu tenha contribuído um pouco para entender esse tema que é tão palpitante no município atualmente. E fiquem acompanhando esporadicamente o Diário Oficial, que vão sair novos decretos. E, no final, a gente pretende consolidar tudo, né, num decreto, para ficar mais fácil a compreensão e a aplicação. É isso, boa tarde. Obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Rafaele, pela ótima palestra. Um tema, como eu disse, muito importante, porque trata do dia a dia da administração pública, que celebra contratos, né, de diversos objetos e também contratações diretas, que já estão esse decreto regulamentar. Rafaele fez uma apresentação semelhante, junto com um grupo, lá para os servidores do município, na sede da prefeitura. E aqui ela traz mais uma vez esse debate, né? Cada vez que a gente trata do tema, a gente vai pensando, né, em novos desafios na aplicação dessas normas. Então, é muito importante a gente falar desse tema. Parabéns pela didática e pela ótima palestra. Obrigado. E eu já passo, então, para a nossa próxima palestra, última palestra do dia, da procuradora Ângela Medeiros Ramos, que é procuradora do município do Rio de Janeiro, lotada atualmente na dívida ativa, tem pós-graduação em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes e vai falar de um tema que se relaciona com a área de lotação, com a dívida ativa, que é o tema da prescrição e execução fiscal. Eu já fui da dívida ativa por um pequeno período
de tempo e sei que é importantíssimo esse tema para todos nós que atuamos com execuções fiscais. Prescrição e execução fiscal. Ângela, boa palestra para você. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Agradecer ao Centro de Estudos, na pessoa do Rafael, pelo convite. Rafael, que foi o meu professor durante a faculdade, pelos cursos, né, que a gente fez. Também gostaria de parabenizar a Rafael pela brilhante palestra que ela deu. E o tema que eu escolhi foi prescrição, porque eu acho que é um tema muito do dia a dia, mas acaba que tem alguns pontos que ainda ficam um pouco nebulosos. Então, vou tentar aqui esclarecer. Também é muito importante para a atuação prática e também para concurso público. Também acho que é um tema muito relevante. Eu dividi a palestra em três pontos principais. O primeiro, eu vou falar sobre a prescrição no âmbito do direito civil e fazer um contraponto com o direito tributário. No segundo ponto, já vou entrar na prescrição realmente no âmbito do direito tributário. E no terceiro, eu vou pincelar alguns pontos sobre a prescrição intercorrente. Sobre a prescrição no direito civil. Há uma divergência doutrinária em relação à natureza jurídica da prescrição. Um primeiro posicionamento afirma que a prescrição ela seria a perda do direito de ação. Esse primeiro posicionamento ele é criticado na medida em que se adota a teoria abstrata do direito de ação, não se confundindo assim o direito material com o direito de ingressar em juízo e obter uma tutela jurisdicional. Um segundo posicionamento, por sua vez, afirma que a prescrição ela ocasiona na perda do próprio direito subjetivo. Essa teoria que defende a perda do direito subjetivo como um efeito da prescrição também é objeto de crítica, na medida que o pagamento de uma dívida prescrita ocasionaria na repetibilidade daquele pagamento. Além disso, já que o direito não existe, também não seria possível a renúncia a esse direito. Então, não seria possível a renúncia à prescrição caso ela ocasionasse na perda do direito objetivo. E o terceiro posicionamento, que é o adotado, que conclui que a prescrição ela consiste na perda de uma pretensão. Então, a prescrição ela seria a perda da exigibilidade de um direito. Então, esse direito ele não deixaria de existir, você poderia ingressar com uma ação judicial, mas ele não seria exigível. Aí, passando por essas teorias, o Humberto Teodoro Júnior ele afirma que o reconhecimento de ofício da prescrição no âmbito do Poder Judiciário, ele é possível, mas, de início, deve ser possibilitar a renúncia pelo réu. Assim, por se tratar de um direito patrimonial disponível, a renúncia pelo réu deveria ser precedida da declaração de prescrição pelo Poder Judiciário. Barbosa Moreira, por sua vez, ele afirmava que a prescrição ela não retira uma arma do credor, mas ela fornece um escudo para o devedor. Então, estaria mais relacionada a essa defesa do réu numa ação em que o direito está prescrito. No âmbito do direito tributário, especificamente, a prescrição ela é objeto de divergência pela doutrina. Ricardo Lobo Torres afirmava que a prescrição ela ocasiona na perda do direito da fazenda pública de exigir judicialmente o crédito tributário. Hugo de Brito Machado, por sua vez, ele afirma que a prescrição ela gera a própria perda do crédito tributário, ou seja, haveria a extinção do próprio crédito e não apenas da possibilidade de cobrança em juízo. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ele entende que o pagamento de uma dívida prescrita ocasiona no direito à repetição de indébito. Eu até juntei um julgado no slide, afirmando que, a partir de uma interpretação do artigo 156, inciso 5, e artigo 165, inciso 1 do Código Tributário Nacional, haveria a perda desse direito, o direito da fazenda pública ele seria inexistente e não apenas a pretensão, ocasionando, assim, no direito à repetição. Então, uma distinção em relação à prescrição no âmbito do direito civil e no âmbito do direito tributário consiste justamente nesse fato de que, no âmbito do direito civil, a prescrição ela extingue a pretensão e não o direito em si, não o direito subjetivo. Já no âmbito do direito tributário, de acordo com Hugo de Brito Machado e com o próprio Superior Tribunal de Justiça, a prescrição ela ocasiona na extinção do crédito tributário, utilizando-se aí até mesmo o artigo 156, inciso 5 do Código Tributário Nacional. Outra distinção consiste no que o fato de o pagamento
do crédito prescrito, da dívida prescrita, no âmbito do direito civil, ela não ocasiona na repetibilidade, ou seja, não será um pagamento indevido, pois o crédito existe. Já no âmbito do direito tributário, o pagamento desse crédito, por ser inexistente, ocasionaria nessa repetibilidade. E, por fim, a última distinção que eu trouxe foi que, no âmbito do direito civil, a prescrição pode estar prevista tanto em lei ordinária como em lei complementar. Já no âmbito do direito tributário, a prescrição ela deve estar prevista somente em lei complementar, pois assim exige o artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal. Alguns efeitos da prescrição. Primeiro efeito seria nessa necessidade, de acordo com a doutrina de Hugo de Brito Machado, nessa necessidade de fornecimento de uma certidão negativa de débito tributário por parte do devedor que possui uma dívida prescrita, pois, nesse caso, a dívida ela inexiste, então lhe seria devida essa certidão. O segundo efeito consiste na repetibilidade do pagamento, conforme a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A irrenunciabilidade, o STJ também afirma que, ainda que haja o pagamento, não é renunciável esse direito por parte do devedor. Então, haveria, sim, uma possibilidade de repetição de indébito, uma vez que, diferente do direito civil, no âmbito do direito tributário, a prescrição ela é irrenunciável. E, por fim, o reconhecimento de ofício, que consta até a previsão no Código de Processo Civil. Eu trouxe ainda os artigos 156, inciso 5, do Código Tributário Nacional, e o artigo 174. Pelo artigo 156, traz a previsão da regra de extinção do crédito tributário pela prescrição, e o artigo 174 afirma que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva. Essa ação, mencionada no dispositivo, consiste na ação de execução fiscal. E o prazo é de 5 anos para esse ajuizamento da execução fiscal contado da constituição definitiva. Então, o termo inicial para o início do prazo prescricional seria justamente essa constituição definitiva do crédito tributário. A partir disso, surge divergência sobre qual seria esse termo inicial. O STJ, buscando elucidar a controvérsia, firmou o enunciado de súmula 622, segundo a qual a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Então, o que a gente tem aqui? Tem 2 pressupostos necessários para o início desse prazo prescricional. O primeiro é o esgotamento da instância administrativa, com todos os recursos, ter um julgamento definitivo, caso haja uma impugnação. E o segundo requisito é que não haja um prazo para pagamento, ou seja, é preciso que a dívida esteja vencida. Então, após esses 2 requisitos estarem preenchidos, será possível o transcurso do prazo prescricional. No que tange ao IPTU e ao IPVA, há uma especificidade. Porque o que acontece? É possível que a Fazenda Pública ela envie o carnê para cobrança do crédito tributário de IPTU ou IPVA e também há a possibilidade da fixação de um calendário de pagamento. Essa fixação ela é publicizada e não há efetivamente o envio de um carnê para o domicílio do contribuinte. Nesses 2 casos, em qualquer desses 2 casos, o prazo prescricional somente irá iniciar após o prazo para vencimento do pagamento dessa dívida. Então, enquanto houver prazo para o contribuinte pagar esse crédito, esse débito, não haverá o transcurso do prazo prescricional. Eu juntei aí também uma decisão do STJ, no qual afirma que, após o prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, que haverá a cobrança do crédito tributário. Aí, consolidando todos essas menções, então, para o termo inicial, devem estar esgotados os recursos administrativos, também deve estar esgotado o prazo de pagamento e, por fim, também deve ser permitido o ajuizamento da execução fiscal. Esse último requisito de ser possível o ajuizamento da execução fiscal,
ele se relaciona à necessidade de que o crédito tributário não esteja com a sua exigibilidade suspensa, que são aquelas previsões do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, enquanto o crédito tributário estiver com a sua exigibilidade suspensa, não será possível o transcurso do prazo prescricional, uma vez que não estará verificada a inércia injustificada da Fazenda Pública na cobrança daquele crédito, pois essa impossibilidade decorre da lei. Outro ponto que eu trouxe para tratar é sobre a interrupção da prescrição. A interrupção da prescrição contém previsão no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que, no seu parágrafo único, que em seu inciso 1 prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Essa redação ela foi trazida pela Lei Complementar 118 de 2005. Antes dessa lei complementar, a prescrição do crédito tributário ela somente se interrompia pela citação válida. Então, era necessária uma citação válida no âmbito da execução fiscal para que ocorresse a interrupção. Lembrando que a interrupção da prescrição ela consiste nesse reinício da contagem do prazo prescricional. Então, haverá um novo prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal. E essa interrupção pode ocorrer pelo despacho citatório. Antes da edição dessa Lei Complementar 118, já havia previsão na Lei de Execução Fiscal, no artigo 8º, parágrafo 2º, que previa o despacho citatório como causa de interrupção da prescrição. No entanto, esse dispositivo ele não se aplicava ao crédito tributário, uma vez que a Lei de Execução Fiscal ela é uma lei ordinária. E, mais uma vez, conforme o artigo 146 da Constituição, é necessário uma lei complementar para a disposição sobre prescrição do crédito tributário. O inciso 2 do parágrafo único do artigo, fala do protesto judicial. O protesto judicial, ele interrompe a prescrição. Já o protesto extrajudicial, apesar de ter a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ao declarar que ele não constitui sanção política, o protesto extrajudicial, ele não é capaz de interromper o prazo prescricional. O inciso 3 trata de qualquer ato judicial que constitua devedor em mora. Então, perceba-se que esses 3 primeiros incisos, eles tratam de causas de interrupção que ocorrem no âmbito judicial. O inciso 4, por sua vez, afirma que por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, esse artigo dispõe sobre uma interrupção no âmbito extrajudicial. O que seriam essas causas de interrupção no âmbito extrajudicial? Pode-se mencionar, por exemplo, o pedido de parcelamento ou o pedido de compensação. Sobre isso, é importante também destacar que o pedido ele é apto a interromper a prescrição, mas a concessão do parcelamento ele irá suspender a exigibilidade. Então, ainda que haja um indeferimento desse parcelamento ao devedor, haverá a interrupção. Então, a interrupção ela é automática, decorre do pedido, mas já a suspensão ela depende de uma anuência da Fazenda Pública. Um ponto que é relevante também a gente falar é sobre o tema 980 do Superior Tribunal de Justiça. Na primeira parte, afirma que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança de IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é preciso a constituição definitiva do crédito tributário que se dará após o vencimento. O item 2, que é o que importa para a gente no que tange à interrupção, afirma que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Esse parcelamento de ofício, de acordo com o STJ, o que acontece? A Fazenda Pública ela envia para o domicílio fiscal do contribuinte o carnê de IPTU. Nesse carnê, há a possibilidade do pagamento à vista e também há a possibilidade do pagamento parcelado. Então, esse parcelamento, feito unilateralmente pela Fazenda Pública, ele não é apto a interromper a prescrição.
Porque esse parcelamento, ele ainda não houve a anuência do contribuinte no que tange a esse parcelamento. E para que haja a interrupção da prescrição, é preciso que haja o exercício da autonomia privada com a anuência. Então, somente após o pagamento da primeira parcela desse carnê, que haverá a interrupção da prescrição. Ela não é automática, portanto, esse parcelamento de ofício. O outro ponto que eu trouxe foi sobre a suspensão da prescrição prevista no artigo 150, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Sobre a suspensão da prescrição. A suspensão da prescrição, ela não está prevista de forma expressa, nem no Código Tributário Nacional ou em outra lei complementar de forma genérica. Então, o que se consolidou no âmbito jurisprudencial foi a aplicação do artigo 151, que trata das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como formas de suspensão da prescrição. Então, o dispositivo elenca um rol de causas de suspensão e também tem a previsão do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execução Fiscal. Esse dispositivo prevê a suspensão por um prazo de 180 dias, a contar da inscrição em dívida ativa ou da distribuição da execução fiscal. Então, o que acontece? Esse artigo, ele, mais uma vez, é uma lei ordinária que não se aplica aos créditos tributários. Então, o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Execução Fiscal, ele será aplicável somente aos créditos não tributários. Tem também uma súmula, que é a súmula 243 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que trouxe as hipóteses que esse artigo da LEF não se aplica aos créditos tributários. O último ponto que eu vou falar, estou correndo para não ocupar muito o tempo, mas o último ponto é sobre a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, ela tem um pressuposto necessário, que é a instauração de um processo, seja esse um processo administrativo ou um processo judicial. Então, a prescrição intercorrente, ela tem esse pressuposto. No âmbito do processo administrativo tributário, há uma divergência acerca da sua verificação. Trouxe aí alguns argumentos que a Fazenda Pública sustenta para a inaplicabilidade no processo administrativo tributário da prescrição intercorrente. Entre eles, como primeiro, tem-se a ausência de lei complementar. Como a gente sabe, o artigo 146 da Constituição exige lei complementar para tratar sobre a prescrição do crédito tributário e, por inexistir lei complementar, seria inaplicável a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário. Um outro fundamento utilizado é a accionata, segundo a qual a prescrição só se inicia a partir do momento em que for exercitável o direito. Então, está relacionada àquela ideia de inércia injustificada. Então, seria necessária uma inércia injustificada para o início desse prazo prescricional. Durante a instauração do processo administrativo tributário, o crédito tributário ele está com a sua exigibilidade suspensa. Então, não há uma inércia injustificada por parte da Fazenda Pública para que haja início à contagem do prazo prescricional. Por fim, também tem a possibilidade do contribuinte ajuizar uma ação anulatória. Caso ele queira discutir aquele crédito no âmbito judicial, ele poderá dar início a esse processo através da ação anulatória e obter uma tutela jurisdicional. E, por fim, também utilizado como argumento de reforço a própria súmula 622 do STJ, que estabeleceu como início da prescrição o transcurso do prazo para impugnação e para pagamento. Eu trouxe também a ADI 124, decidida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou consignado de que a lei do Estado de Santa Catarina ela era inconstitucional, pois tratava de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário. E essa previsão, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, deveria estar contida em lei complementar federal, apesar das críticas aí ao federalismo dessa decisão. Tem-se também a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal. No âmbito da execução fiscal, é muito comum, na prática, a gente ver a alegação de prescrição intercorrente por parte do contribuinte ou até mesmo decisões judiciais que reconhecem a prescrição sem antes mesmo ouvir a Fazenda Pública. A principal linha de defesa utilizada pela Fazenda Pública é de que a prescrição não ocorreu uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública, e sim uma inércia do Poder Judiciário em dar prosseguimento àquela execução fiscal.
Nesse sentido, é muito alegado o artigo 240, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. E também tem-se a súmula 106 do STJ, que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora da citação por motivos inerentes a mecanismos da justiça não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência. Então, se o processo ficou parado por uma inércia do cartório, do Poder Judiciário como um todo, não será devido o reconhecimento da prescrição. Aí tem-se também o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que trata da prescrição intercorrente. Esse artigo foi objeto de uma decisão muito importante, que foi o RESP 1.340.553, do Rio Grande do Sul, no qual o STJ fixou alguns marcos temporais para a decretação da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal com a aplicação do artigo 40. De acordo com essa decisão, é preciso que primeiro seja identificável uma crise de procedimento. Essa crise de procedimento ela pode se dar tanto pela não localização do devedor, como também pela não localização de bens penhoráveis. Então, a partir da verificação dessa crise de procedimento, haverá a intimação da Fazenda Pública para que ela tome ciência dessa não localização, seja de devedor ou de bens penhoráveis, e, em seguida, haverá o início do prazo de 1 ano de suspensão. Haverá suspensão do processo por 1 ano, e, após esse transcurso de 1 ano, se não for encontrado devedor ou bens penhoráveis, haverá o início do prazo prescricional de 5 anos, da prescrição intercorrente de 5 anos. Essa prescrição intercorrente, ela somente irá se interromper com a efetiva localização do devedor ou de bens penhoráveis. Então, é preciso que haja o afastamento dessa crise de procedimento para que haja a interrupção da prescrição. Por fim, o pedido da Fazenda Pública de localização de penhora, por exemplo, esse mero pedido ele não é apto, por si só, a suspender e a interromper o prazo prescricional. É preciso que haja a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva localização desse devedor. A partir do momento em que houver a localização ou do devedor ou do seu patrimônio, irá retroagir a interrupção do prazo prescricional à data de protocolo da decisão da petição da Fazenda Pública requerendo essa providência. E só para mencionar, eu não deixei no slide, mas o STJ afirma também que a falta de intimação da Fazenda Pública, por qualquer caso, não gera, nesse rito de declaração de prescrição intercorrente, a falta de intimação da Fazenda Pública não gera nulidade dessa decretação de prescrição, salvo no que tange a primeira intimação decorrente da verificação de crise de procedimento. Essa primeira intimação da Fazenda Pública ela é necessária. Caso não hajam as demais intimações do rito, a Fazenda Pública ela necessitará de provar uma nulidade para que haja essa anulação da declaração de prescrição. O último tema que eu separei foi sobre a prescrição no redirecionamento, mas eu trouxe apenas esse julgado apenas para mencioná-lo, segundo o qual o STJ decidiu que, a partir do momento em que se verifica o fato gerador da responsabilidade tributária, aquela do artigo 135, é que se dará a delimitação do início da prescrição. Então, se o fato gerador para a responsabilidade tributária dos sócios ou dos demais responsáveis se der antes da citação do devedor original, haverá a interrupção da prescrição e haverá o início do prazo prescricional para o redirecionamento dessa execução fiscal ao sócio. Então, se o fato gerador do redirecionamento foi antes dessa citação do devedor, como já era um fato pré-existente, inicia-se o prazo prescricional para o redirecionamento. Mas, se esse fato gerador para o redirecionamento se der posteriormente a esse momento inicial, como a Fazenda Pública não tinha como saber que era possível aquele redirecionamento para o sócio, não será devido o cômputo do prazo prescricional. Então, nesse caso, o prazo se dará a partir da ocorrência do fato gerador para o redirecionamento da execução fiscal. Bom, gente, foram essas as considerações que eu trouxe. Espero não ter falado muito rápido e que tenha dado para todo mundo entender direitinho. E muito obrigada, mais uma vez, pela presença de todo mundo.
Parabéns, Ângela. Palestra brilhante. Muito bom ter você, Rafael, aqui nesse dia de hoje, especial para mim, porque acompanho as duas há muito tempo, vi o sucesso das duas no concurso, e ter vocês duas aqui na casa, ao meu lado, é motivo de muito orgulho. E depois dessas palestras, orgulho redobrado. Tá? Parabéns. Quero agradecer a todos e a todas que nos assistiram aqui presencialmente, aqueles que vão nos assistir em breve aí no canal do YouTube, e já convidá-los, né, para a próxima terça-feira, para a gente continuar com esse ciclo de palestras aqui na PGM. Muito obrigado e boa tarde.